Bíblia fala sobre isso, do começo ao fim. Se nós quiséssemos hoje, a gente poderia fazer um estudo sobre a Trindade, por exemplo, a economia da Trindade e a ajuda ao próximo. Como que a Trindade, como a relação da Trindade, da divindade, essas três pessoas entre eles mesmos, servem como exemplo para o cuidado com o próximo. Nós poderíamos também falar sobre a criação, a gente poderia falar sobre a queda e ajudar o próximo. A gente vai falar até inclusive um pouquinho sobre isso hoje. A gente poderia falar sobre as leis de Israel, pegar as leis de Israel e como as leis de Israel protegem o fraco e o oprimido. Poderíamos também. A gente poderia falar sobre os profetas do Antigo Testamento, as mensagens que eles pregavam, e a gente vai falar também um pouquinho disso hoje. A gente poderia pegar salmos, muitos salmos que falam sobre Deus sendo aquele que protege o fraco e o oprimido. Nós poderíamos avançar nos livros de provérbios, nos livros de sabedoria, e ali encontrar também muitas lições importantes e mandamentos importantes em relação a isso, sem falar no Novo Testamento, do próprio Cristo, do ministério do próprio Jesus Cristo, que a gente gastaria também uma semana de oração falando só disso, relacionado a esse tema. Depois poderíamos entrar na história da igreja cristã, no livro de Atos, e ali no livro de Atos você vai ter realmente uma comunidade de fé atuando principalmente nessa área de ajuda ao necessitado, de ajuda ao pobre. Então, e por aí vai. O livro do Apocalipse, então, terminando a Bíblia, o livro do Apocalipse é Deus protegendo o fraco e o oprimido. É um povo perseguido pelo dragão e Deus ali protegendo esse povo, cuidando desse povo. Então você percebe que a Bíblia inteira, ela fala sobre isso. Mas, infelizmente, nós não vamos poder usar todos esses temas. Por isso eu escolhi aqui um específico. Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês aqui, para a gente refletir e tentar responder aqui. Por que existe pobreza? Por que existe pobreza? Talvez uma resposta mais rápida é dizer por causa do pecado. Então o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia ela fala mais sobre isso. Ela aborda de maneira bastante interessante o tema da pobreza e por que a pobreza ela existe. E ela dá alguns motivos, inclusive, para isso. Um dos motivos que a Bíblia ela dá são as calamidades. Então, a nossa vida ela é feita de coisas boas que acontecem, mas também de muitas coisas ruins. E algumas coisas ruins na vida de algumas pessoas levam essas pessoas à pobreza. Por exemplo, isso aqui é a visão bíblica. Então, nos tempos bíblicos, você vai ter as viúvas, os órfãos, os doentes, os coxos, os cegos, etc. Essas pessoas elas sofrem algum tipo de calamidade. Então, o esposo morre, então ele contrai uma doença, ou ele nasce já doente. Então, isso faz com que ele seja pobre. Calamidades. Um segundo motivo que a Bíblia traz é exploração. Então, você tem a questão da escravidão. Então, povos de fora vêm, atacam o povo, e exilam o povo, e escraviza esse povo. Então, isso também é causa de pobreza na Bíblia. Uma terceira que a Bíblia traz, principalmente no livro de Provérbios, causa de pobreza é a preguiça. Pessoas que não querem trabalhar, elas não querem, elas se conformam com uma situação e elas não querem se colocar à disposição para um trabalho que seja honesto, que seja útil, que seja proveitoso e que dê sustento a ela. Então isso acontece também. O livro de Provérbios é cheio disso daí. Você lembra? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Ele diz assim que o preguiçoso, quando ele deita na cama, ele não quer se levantar, ele parece uma travela de porta, sabe? Virando de um lado para o outro. E ele não quer se levantar. Então isso também acontece. Um quarto e último motivo, a pobreza por causa da justiça. Ou seja, pessoas que elas são pobres porque elas decidiram ser fiéis a Deus. Então o próprio Jesus, nós vemos isso, o apóstolo Paulo também, ele mesmo disse, eu sei o que é ser rico, mas eu também sei o que é ser pobre. Então ele escolhe entre escolher ganhar dinheiro e ser pobre em custa da sua obediência a Deus. O que ele escolhe? Eu escolho ser obediente a Deus e por isso também ele se torna pobre. Um exemplo disso na minha própria família é meu pai. Meu pai ele ganhava muito dinheiro antes de ser adventista. Meu pai ele era dono de uma banca de jogo de bicho. Meu pai ele tinha uma padaria que era a padaria mais famosa da nossa cidade. E o meu pai também era agiota. Então, meu pai é uma pessoa muito gente boa, viu gente? Não pensem mal do meu pai. Até que ele conheceu a Cristo. E quando ele conheceu a Cristo, ele descobriu que existia uma certa incongruência seguir nesse caminho e seguir a Cristo ao mesmo tempo. E ele tomou a decisão dele. E por isso, ele nunca mais ganhou, nunca faltou nada em casa, graças a Deus, mas ele nunca mais ganhou dinheiro igual ele ganhava antes.
Mas eu louvo a Deus pela decisão dele. Então, você tem essas questões aí. Agora, se você perceber nesses 4 pontos aqui que eu passei para vocês, as calamidades, a exploração, a preguiça e também a pobreza por causa da justiça, a maioria delas, talvez as 2 primeiras e a última, tirando a preguiça, não é opção do pobre. Deu para entender? Não é opção do pobre ser pobre. A maioria delas é algo que está externo à nossa vontade, à nossa decisão. Então, eu sou pobre não porque eu quero. E é difícil, eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa dizendo assim, olha, eu sou pobre porque, nossa, eu adoro ser pobre. Gente, como é gostoso chegar no final do mês e ter dinheiro. Nossa, é uma emoção, é adrenalina, vocês não sabem o que é isso. Não, ninguém fala isso, ninguém diz isso. Então, sempre é algo externo a nós. E é por isso que a Bíblia, ela vai dizer que nós precisamos ajudar os mais necessitados. E eu tenho até um problema, inclusive. Você já tirou uma foto já? Senão eu vou usar o seu celular, senão eu vou falar até 1h30 da tarde aqui. Aí, só para eu olhar o horário. Aqui vai até que horas? Às 11h30? 11h30 por aí? Tá. Tem água também, né? Ah, obrigado. 2 copos já. Já entenderam, né? Então é o seguinte, eu tenho um problema, por exemplo, com meritocracia. Eu acredito que sim, nós devemos nos esforçar, o nosso esforço leva a gente a vitórias financeiras e etc e tal, mas segundo a própria Bíblia ela apresenta, não é vontade do pobre ser pobre, não é vontade do fraco ser fraco, do oprimido ser oprimido. É algo externo a ele. E quando a gente fala de meritocracia, muitas pessoas têm a ideia de que a pessoa está naquela situação porque ela quer. Se ela tivesse um pouquinho mais de força de vontade, ela conseguiria sair de onde ela está. E eu gosto de analisar muito a minha própria vida. Como eu disse para vocês, eu nasci num lar pobre. O meu pai conheceu Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu nasci num lar. Tivemos tudo, obviamente, comida, tinha tudo, mas um lar assim, com certas restrições, não com abundância. Mas eu fico pensando em algumas coisas, por exemplo. Eu me considero rico em relação a outras pessoas. Então, dependendo de quem eu conheço, a família que eu conheço, eu digo, nossa, uau, eu tenho muito dinheiro. Tá tudo certo também. Qual que é o problema? O problema é que a gente foca nesses aspectos criacionais e nós transformamos eles em aspectos redentivos. Como se a criação pudesse se auto-redimir. Como se uma visão política, seja ela qual for, pudesse resolver o problema do país. Mas a Bíblia, ela não apoia esse tipo de ideia. E para explicar isso, ele diz o seguinte, veja só, ele fala assim, muitas culturas adoram o sol. Então você tem lá os egípcios que adoram o deus Ra, o deus Sol, você tem os gregos que adoram o Hélio, você tem lá, os peruanos também, viu? Tem lá no Peru, aquelas tribos lá, também adoram o deus Sol. Quando você olha para esse tipo de adoração, e se você parar para pensar, faz sentido, sabe? Faz sentido. Porque o Sol, primeiro, é o astro mais brilhante que nós temos. Segundo, é o astro talvez mais importante que nós temos também. Ele dá vida, pensa em países aí que tem poucas horas de sol. Pessoas que vivem em depressão, pessoas que têm... O Sol é vida. Então as pessoas quando olhavam para isso, eles diziam o quê? Isso aí foi Deus que criou? Não. O que eles diziam? Isso aí é Deus. E aí está o problema. Então muitas vezes nós olhamos para aspectos criacionais. Então, ou uma pessoa mais voltada para o nacionalismo, outras para o liberalismo. Isso são aspectos da criação, faz parte de nós, seres humanos. Nós somos nacionalistas, a gente gosta do nosso país, é normal a gente ter isso. Nós somos liberais, nós temos de ter um país livre para seguir o que eu quero fazer, a gente gosta disso, sabe? A gente gosta também do governo cuidando de nós gostamos disso também. Então todos isso são aspectos naturais de nós. Só que quando a gente pega isso e transforma isso com uma solução, nós estamos fazendo do sol o nosso Deus. Nós estamos fazendo esses aspectos que são para todos os nossos problemas. E não é assim que a Bíblia define os problemas. Por isso que o cristianismo ele vai muito além do que esses aspectos políticos. Nós não podemos nos render a ele, nós temos que transcendê-los. Para que a justiça, segundo a Bíblia, ela seja de fato feita. E a dicotomia que nós fazemos, ou ser muito morais e muito
consagrados, santificados, entre aspas, e deixar a justiça social de lado, ou abraçar a justiça social e deixar essas outras coisas de lado, a Bíblia ela tenta unir essa separação que a gente faz. Então você tem o Sermão do Monte, por exemplo. O Sermão do Monte fala sobre justiça social, mas também fala sobre santidade, fala sobre lei. Nós temos também Isaías capítulo 1, que fala sobre os sacrifícios que o povo fazia, que Deus não suportava aqueles sacrifícios, e que ao mesmo tempo fala sobre o ajudar, o fazer justiça, o estender a mão para a viúva, para o órfão. Nós temos Isaías 58, também ritos que as pessoas faziam e que não fazia sentido para Deus. Por quê? Porque eles não estavam ajudando o próximo. Deus ele tenta unir essas duas coisas. E falando em ritos, irmãos, como nós gostamos de rituais? Gostamos ou não gostamos? A gente adora rituais. A gente sempre gostou de rituais. E por mais que a gente tente se desvencilhar dos rituais, a gente ama esse negócio. Por exemplo, aqui não tem a plataforma, né? Até brinquei com a Valide. Que hora que entra a plataforma? Vocês lembram? Quem que lembra da plataforma? Ficava o culto inteiro aqui atrás, aquele bando de gente aqui atrás, né? Sentado, né? Às vezes o irmão aquele mais ancião ia dormindo. E a gente tenta falar assim, não, esse negócio aí não tem sentido, é só ritual vazio. E beleza, tudo bem. Mas tirar a plataforma elimina os rituais da nossa vida? Não. E por que a gente gosta tanto? E aliás, amigos, rituais, eles foram criados por Deus. Deus criou assim, uma infinidade de rituais. Por quê? Porque é algo didático para a gente aprender algumas coisas. O problema é quando a gente transforma o ritual, né, em si mesmo algo, né, é tudo na nossa vida. Não. Como uma vez em uma igreja que eu estava, quantos minutos aqui? 8 minutos. Nossa, tá tranquilo. 8 minutos? Estou terminando, só falta 3 folhas. Então assim, amigos, o irmão não queria que as crianças da escola adventista passassem pelo púlpito por conta de uma reforma que estava acontecendo ali. Porque o púlpito é um lugar santíssimo, que é um lugar santo, o que não faz sentido. Mas nós gostamos e ele é bom, mas nós temos que tomar cuidado com os rituais. E aí Deus vem e dá pancada no povo de Israel direto. E ele inclusive diz, olha, quando vocês matam um boi para o sacrifício, para mim é como vocês estivessem matando um ser humano. Por que ele diz isso? Porque vocês estão fazendo isso, mas ao mesmo tempo vocês não estão alimentando o órfão, não estão ajudando a viúva, não estão estendendo a mão. Ele chega a dizer o seguinte, a mão de vocês estão cheia de sangue. Porque eles estão assassinando alguém? Não. Porque eles não estão ajudando as pessoas. Bom, eu quero terminar então lembrando uma passagem do Novo Testamento onde Jesus ele conta uma parábola. Vocês lembram que Mateus 24 tem todo aquela exposição de Jesus em relação à sua segunda vinda? E no capítulo 25 Jesus ele vai mostrar para nós através dessa parábola o que nós devemos estar fazendo quando esperamos Jesus voltar. Qual deve ser a posição do crente enquanto Jesus está para voltar? O que devemos fazer? E aí, a partir do versículo 31 até o 46, nós temos aquela parábola que você conhece muito bem, onde Jesus, na verdade não é nem uma parábola, né? Ele usa ali uma metáfora, mas ele está falando realmente o que vai acontecer. Então ele diz que na vinda dele, ele vai separar as isso. E como é a divisão que ele faz? Vocês se lembram muito bem disso aí, não lembram? Então ele separa alguns e diz o seguinte, olha, vocês não vão entrar. Por que não vão entrar? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu estava doente e vocês não me acudiram. É por isso que vocês não vão entrar. E qual é a pergunta dessas pessoas? Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, nu, doente, preso, estrangeiro, e nós não te visitamos, e nós não te ajudamos, nós não estendemos a mão? Quando foi que isso aconteceu? E qual é a resposta de Jesus? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também fizeste. Então ele se conecta com essas pessoas. Ele identifica o fraco, o oprimido, o doente, o preso, o sedento, o faminto. Ele identifica como meus pequeninos irmãos. E essa expressão, meus pequeninos irmãos,
é entendido e foi entendida muito fortemente como a comunidade de fé que deveria surgir depois da ascensão de Cristo. É como a igreja cristã deveria ser, e como de fato foi nos seus princípios. E é interessante que nesses cuidados aqui com faminto, sedento, estrangeiro, doente, nu, nós vemos alguns aspectos interessantes. O primeiro aspecto são as questões emergenciais. Nós devemos ajudar pessoas em situação de emergência, aqui e agora, fazer lá, o que você precisa agora, é uma conta de luz, está aqui o dinheiro, é comida, está aqui a cesta básica, é remédio, está aqui o remédio. Então, tem pessoas que nós devemos acudir agora. Mas também existem aqui pessoas como o estrangeiro, como o prisioneiro, que são pessoas que devem ser atendidas, mas de uma maneira a longo prazo. Não é simplesmente fazer uma visita e nunca mais aparecer. Não, é necessário fazer o quê? Uma sequência de ajuda. E é claro, fazer tudo isso não é uma forma de alcançar a salvação no texto, porque a gente pode se enganar. Olha, se eu fizer tudo isso, aí eu vou alcançar a salvação. Se você pensar isso, você é como um espírita que pensa que tem que fazer caridade para alcançar o paraíso. E isso não acontece no texto, e de maneira alguma, inclusive, não acontece no texto. O que acontece é o seguinte: é como se Jesus estivesse falando: quando vocês acolhem essas pessoas, é como vocês estivessem acolhendo a quem? A mim. Ou seja, esse tipo de atitude em relação ao próximo não é para ser salvo, mas é a atitude de pessoas que já foram salvas, que já têm um relacionamento íntimo com Cristo, que entende que Cristo se manifesta nessas pessoas. E finalmente, irmãos, Jesus ele se identifica de maneira extremamente profunda com essas pessoas, com os mais necessitados, na cruz do Calvário. Porque foi na cruz do Calvário que ele estava faminto, que ele estava sedento. Inclusive, o que ele pede ali na cruz? Eu quero um pouco de água. Ele também é estrangeiro, por que não? Ele não é desse mundo, mas veio a esse mundo. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele também estava numa condição de doença, ele precisava de cuidados médicos ali. E ele também estava nu. Algumas figuras, obviamente, que pintam Jesus, ou esculturas que esculpem Jesus, colocam ali um manto de misericórdia sobre ele. Mas o bem da verdade é que Jesus ele foi pregado nu na cruz do Calvário. Você quer ter um encontro com Cristo? Se encontre com o necessitado. Você quer ter um encontro com Cristo? Se encontre com aquele que está precisando, com aquele que está oprimido, porque Jesus se identificou com ele. Um teólogo disse o seguinte: nenhum coração que ama Cristo pode ficar indiferente ao sofrimento humano. É impossível. É impossível. Isso deve acontecer, irmãos, não em um evento específico da igreja, mas esse deve ser o estilo de vida daqueles que amam a Cristo, todo ano. Por isso eu quero fazer 2 desafios. O primeiro deles, participe dos projetos sociais da sua igreja. Participe, não fique de fora. E o segundo, talvez mais desafiador, tenha o seu projeto pessoal. Seu salário não é só seu. De quem mais é o teu salário? É de um vizinho que está precisando? É de um irmão daqui da igreja que está passando apertado? De quem mais é o teu salário? Não é só seu, tem o seu projeto pessoal. É uma família que você vai adotar. Você vai ajudar aí o filho de um irmão, de um vizinho a pagar uma escola, a pagar uma faculdade.